Ei, pessoal, voltamos aqui à transmissão. Então, eu vou começar aqui a nossa aula de hoje, em que eu vou fazer um paralelo entre a jornada científica, a nossa jornada acadêmica e a história da Alice no País das Maravilhas, que é uma jornada, é um livro super legal que eu gostava muito na minha infância, eu gostava também das histórias, dos livros, é um negócio que leva muito a imaginação da gente. A gente vai para um mundo completamente diferente, que é do universo do País das Maravilhas. E quem tem por volta da minha idade, uns 30 anos, vai se identificar com essa história e vai lembrar dessa história quando era criança, que pode ter assistido, assim como eu assisti. Eu também li os livros e eu adorava. E eu acho que essa jornada da Alice tem muito a ver com a nossa jornada acadêmica. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um paralelo entre a jornada dela e a nossa jornada ao longo da nossa vida acadêmica, desde lá da graduação até se tornar um pesquisador. E uma característica que a Alice tem é uma característica de ser uma menina muito inteligente. Ela ali está entrando na adolescência, pré-adolescência, mais ou menos. Ela é muito observadora e ela é muito curiosa. E isso é muito importante para quem quer ser pesquisador, quem quer se tornar um cientista, é ser bastante observador e curioso. Porque para responder as perguntas, características de um pesquisador é fazer muitas perguntas. Para que a gente faça essas perguntas, é necessário que a gente seja muito curioso. E então essa é a primeira característica dela e que se assemelha muito com a nossa característica como pesquisador, de ser curioso. Então, todos nós devemos ser muito curiosos e fazer muitas perguntas e resolver perguntas em relação a fenômenos naturais. Então, isso é uma característica dos pesquisadores e é uma característica também da Alice. Então, começando por aí, a gente já tem uma coisa em comum, que é a parte da curiosidade e de ser observador. Tanto a Alice quanto nós como pesquisadores ou aspirantes a pesquisadores. Bom, então a Alice é essa menina curiosa, e por ela ser essa menina curiosa, ela observa muitas coisas à sua volta, e tem muito, as coisas começam a chamar a atenção dela, e ela tem muita imaginação, e ela consegue imaginar várias coisas, tem uma imaginação muito fértil. Aqui é um exemplo, uma das capas do livro, e o que vou mostrar para vocês é o como essa característica dela de ser curiosa levou ela para o mundo do País das Maravilhas. A Alice estava lá, num pátio da casa dela, eu acho, e ela viu um coelho passando, um coelho apressado, falando que não tem tempo, não tem tempo, e ele passou apressado, e ela observou aquele coelho e ficou curiosa. E ficou perguntando por que esse coelho está apressado, quem que é esse coelho. Eu acho que um coelho com relógio ia chamar a atenção de todo mundo, né? Um coelho que fala ainda. Mas ela ficou observando, querendo saber o que que para onde que ele estava indo, por que que ele estava tão apressado. E aí ela viu que ele entrou num buraco de uma árvore, no chão de uma árvore, e ela ficou curiosa por que que ele tinha entrado nesse buraco. E aí ela fez o que poucas pessoas fariam. Eu, pelo menos, não sei se eu seria uma pessoa que faria isso, que é entrar dentro do buraco. Acho que só sendo uma pessoa muito curiosa e que, né, para fazer uma coisa dessa, ela não pensou muito e entrou nesse buraco. Fazendo um paralelo assim com a nossa jornada acadêmica, o que faz a gente entrar nesse mundo é justamente a nossa curiosidade. Então, esse lugar que ela entra é mais ou menos quando a gente entra para dentro do mundo científico, quando a gente entra para a academia, a gente entra por causa dessa curiosidade. E aí ela entrou lá e teve uma descoberta muito grande. E quando a gente entra para o mundo científico, para o mundo acadêmico, a gente passa a ter um monte de informação, um monte de coisas na cabeça da gente, e entra para um mundo completamente novo, que é um mundo assim que a gente nem imaginava, o mundo da ciência, da pesquisa, de tudo. Quando a gente começa a ver as coisas, como funciona, é um mundo completamente diferente. É um mundo que
a gente, antes de entrar, nem imaginava como era. E assim como a Alice entrou nesse novo mundo a partir da curiosidade dela. E aí, esse coelho apressado, com o relógio na mão, representa essa busca pelo conhecimento, essa busca que a gente tem para aprender coisas novas, essa busca para entender como o mundo funciona, como os fenômenos naturais funcionam, toda essa nossa curiosidade de querer buscar aprender sobre o mundo é representado por esse coelho nessa história, né? Que é quando a gente vê e esse coelho é quando a gente vai atrás e é essa busca pelo conhecimento. Então, o que é muito legal. A Alice ficou curiosa, foi atrás do coelho, descobriu um mundo novo. A gente é a mesma coisa. A gente tem a nossa curiosidade natural de descobrir coisas sobre o mundo e vai atrás e também descobre um mundo novo, um mundo que a gente nem imaginava que existia. Então ela caiu, né? Entrou nesse buraco, né? Não sabia o que esperava ela, mas mesmo assim ela entrou, ela encarou, e a gente também, no mundo acadêmico, temos que encarar. A gente sabe que não é fácil e a gente tem que encarar esse mundo novo. E quando a gente cai nesse mundo novo, a gente fica às vezes até perdido, né? É muita informação, é muita coisa diferente. A gente vê muita coisa que a gente não conhecia. Quando eu entrei na biologia, que foi em 2009 ou 2008, nem lembro mais, tem muito tempo, né? Tem mais de 10 anos já. Eu não sabia, assim, tudo que eu ia aprender, cada coisa, cada disciplina que eu fazia, era um mundo novo para mim. Quando eu ia fazer lá biologia celular, quando eu ia fazer botânica, zoologia, ecologia, tudo era um mundo muito novo, muito um conhecimento que eu nem imaginava ter. E era tudo muito legal e muito diferente ao mesmo tempo. Quando a Alice chegou ali no País das Maravilhas, foi a mesma coisa. Ela viu coisas que ela nem imaginava. E era muito diferente, diferente de tudo que ela já tinha visto na vida dela. E que contrastava, não consegui falar não, mas tinha esse contraste com o mundo real. Era muito diferente do mundo que ela conhecia, tanto de cores, animais, tudo que tinha ali era diferente, encantador, e ela ficava assim maravilhada com tudo que ela via, mas ao mesmo tempo ela estava perdida, né? Era um mundo novo ali para ela. E a gente também. A gente, quando entra no mundo acadêmico, é tudo muito novo para a gente. E, ao mesmo tempo, a gente fica encantado com tudo que a gente vê. Acho que tudo que é novidade, quando entra na vida da gente, a gente fica com essa sensação. E muitas vezes a gente fica muito encantado, às vezes não, mas a gente se encanta por aquele mundo novo. E aí, o País das Maravilhas aqui representa um mundo novo que a gente descobre ao entrar na academia. É um mundo totalmente diferente do que a gente tinha antes de entrar. Eu, principalmente, antes de entrar, eu morava numa fazenda, numa cidadezinha bem pequenininha do interior de Minas Gerais. Interior, eu brinco que é do interior de Minas Gerais, porque fica bem num lugar bem mais afastado mesmo. Eu morava ainda numa fazenda, então eu morava nessa fazenda. A cidade mais próxima dessa fazenda tinha, sei lá, 2.000, 3.000 e poucos habitantes. Acho que não tinha nem 4.000 habitantes. Então era uma cidadezinha bem pequenininha. E aí eu saí dessa cidadezinha pequenininha, fui para uma cidade maior, que é Montes Claros, que ainda é interior. Então eu fui para Montes Claros e estudei, passando no vestibular e entrei na universidade. E isso abriu o meu mundo, porque eu estava ali no mundo bem pequenininho da minha cidade, da fazenda que eu morava, conhecia poucas pessoas, era bem bichinho do mato mesmo, não tinha muito conhecimento. O pouco que eu conhecia ali do mundo era o que eu lia nos livros. Então eu conhecia quase nada ali do mundo mesmo, né? Eu nem sabia, eu mal sabia que Montes Claros existia. Era um mundinho bem fechado mesmo. Quando eu resolvo fazer faculdade, fazer vestibular e entrar na universidade, eu abro o meu mundo, abro um leque de oportunidades e abro um mundo completamente diferente do que eu imaginava e do que eu conhecia.
Eu saí ali de uma cidadezinha pequenininha e pude expandir os meus horizontes e aumentar tudo que a minha visão de mundo mesmo. E aquilo tudo para mim era novidade, era tudo muito diferente e eu estava ali em busca de um novo conhecimento. E aí eu ficava encantada com tudo que eu via. E esse mundo assim da pesquisa, e a gente começa a ver, a gente antes de fora, quando eu imaginava um pesquisador, eu tinha aquela figura que eu via dos livros, que era mais ou menos parecida com Einstein, ou era também que eu via nos livros mais infantis, o Visconde de Sabugosa, que era um pesquisador no sítio Pica-Pau Amarelo, que era sempre em geral homens, né? Quando estava retratado ali no livro, mesmo no livro infantil, era na figura masculina e ou com cabelo branco. Também tinha um filme que eu gostava muito, que era De Volta para o Futuro, também tinha um cientista lá, um homem mais velho, de cabelo branco. Então eu só imaginava um pesquisador daquele jeito. Quando eu entrei na universidade, que eu fui conhecer e ter contato com pesquisadores, eu vi que era muito diferente e que aquela figura que eu imaginava de um pesquisador não tinha nada a ver com pesquisador. Eu imaginava que um pesquisador era uma pessoa extremamente inteligente, não só inteligente, que todos nós somos inteligentes, mas era tipo um gênio. Aquela pessoa que aprende com extrema facilidade, que nem precisa estudar muito para aprender. E aí, quando eu entrei na universidade, eu percebi que não era bem isso. Eram pessoas comuns estudando para aprender e para, no futuro, se tornar um pesquisador. Então, assim, era um mundo muito novo para mim e eu aprendi muito. E quando a gente chega, eu, a gente fica extremamente perdido, né? Ali, quando chegou no mundo do País das Maravilhas, ela ficava ali extremamente perdida, porque era muita coisa, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não tinha noção do que era aquele mundo e ela não sabia para onde seguir, ela estava totalmente perdida. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a gente fica totalmente perdido. A gente não sabe para onde vai, o que fazer. A gente começa com um monte de disciplina, e são conteúdos e mais conteúdos que a gente está aprendendo. E aí, se for pensar lá no início, você vai ter que escolher uma faculdade. Você vai ter que escolher um laboratório, por exemplo, para você fazer iniciação científica. Aí você olha, tem laboratório de todo tipo de coisa. Você não entende muito bem do que é aquele laboratório, do que eles pesquisam ali. Você mal conhece, sabe, fazer uma pesquisa e você tem que escolher um laboratório. No meu caso, que era bióloga, eu tinha laboratório de botânica, laboratório de zoologia, laboratório de microbiologia, laboratório de ecologia, laboratório que era voltado mais para ecologia, mais para a área de humanas, saúde, e era muito difícil escolher alguma coisa. Eu não sabia o que eu queria escolher, eu fiquei perdida. E, e aí, na minha cabeça, eu quis escolher um laboratório de microbiologia. A primeira coisa, lá no primeiro período, eu fui ali para um laboratório de microbiologia e fui conversar com o professor, falando, queria entrar no laboratório. Eu escolhi o laboratório de microbiologia porque eu achava que, na minha inocência, que se eu entrasse para microbiologia, eu ia poder trabalhar tanto na pesquisa quanto ou na indústria, porque eu achava que microbiologia era bom para trabalhar na indústria. Então, eu achava que eu ia ter mais oportunidade, não tinha noção. E aí eu conversei com o professor de microbiologia e ele falou que não aceitava ninguém do primeiro período, que tinha que estar do segundo período para frente para fazer a iniciação científica do laboratório dele. E aí, quando eu, no dia seguinte, voltei na sala de aula, tinha três colegas minhas que tinham entrado no laboratório dele para fazer a iniciação científica. Eu acho que ele não foi muito com minha cara, que ele simplesmente me dispensou ali, nem me conhecia, não sabia quem eu era, mas aceitou as minhas colegas, três colegas minhas para o laboratório de microbiologia. Pode ser também que ele não tenha me aceitado, porque ele já tinha três alunos ali, já tinha muita gente do primeiro período. Mas aí, como eu já tinha recebido esse não logo de cara, eu fui procurar outros laboratórios. E aí eu entrei em um laboratório de ecologia, fui lá conversar com o professor. Minha próxima opção foi esse laboratório de ecologia, fui lá toda tímida, assim, olhando para baixo, nem encarava o professor mesmo nos olhos. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar ele de senhor e perguntei se ele tinha vaga no laboratório.
E aí, chamando ele, a primeira coisa que ele me falou assim, senhor não, o senhor tá lá no céu. Hoje eu entendo porque eu acho estranho os meus alunos me chamarem de senhora, porque eu não me sinto nem um pouquinho uma senhora. É, mas muitos alunos chegam para mim e falam, ah, senhora, senhora? E aí a primeira coisa que ele falou foi isso, senhora tá lá no céu. O senhor tá lá no céu. Aí, mesmo assim, eu ainda estava muito tímida. Ele falou comigo: ah, fica aí no laboratório, vai vendo o que o pessoal está fazendo. Daqui a um tempo, se você gostar, a gente conversa de novo. E aí foi isso que eu fiz. Eu, né, no mar de opções que eu tinha, eu escolhi esse laboratório, laboratório. Ele deixou com que eu ficasse lá um tempo, entendesse, e aí eu fiquei. Até o final da minha graduação, foi o professor que me orientou, e eu consegui fazer uma escolha. Mas é muito difícil você fazer essa escolha logo nos primeiros períodos, porque são muitas opções. Eu estou dando aqui o exemplo da biologia, mas se você é de outro curso, que seja de qualquer outra área, imagino que você tenha ficado perdido igual eu fiquei. Porque são tantas opções que a gente não sabe que caminho seguir. E tem uma coisa interessante da Alice, é que ela tá lá perdida e ela acha uma pessoa em que ela possa, uma pessoa não, um ser que ela possa pedir informação. E aí ela encontra o gato lá e todo sorridente e ela vai lá pedir informação para um gato. Só a coisa que só passa pela cabeça da gente no mundo das maravilhas, no país das maravilhas, né, gente? Conversar com um gato. Tá certo que eu converso com os meus cachorros, mas eu não espero nenhuma resposta. No caso ali, ela estava esperando uma resposta e conversando com o gato. E ela perguntou pro gato aonde aquele caminho dava, se o gato podia ajudar ela. Ele falou que sim. E aí perguntou para ela perguntou para ele, para onde essa estrada vai? E aí ele perguntou para ela, para onde você quer ir? E ela falou que não sabia, que ela estava perdida. E aí ele falou a famosa frase, eu acho que todo mundo que conhece essa história é uma frase bem famosa, que é: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Quando você está perdido, não sabe para onde vai, qualquer caminho que você chegar, você vai chegar num lugar, porque você não tem um local ou um lugar específico para chegar. E eu acho que isso é mais ou menos parecido quando a gente está lá no início da graduação, que a gente não sabe que caminho a gente quer. A gente não sabe que caminho seguir, nem aonde vai dar aquele caminho. A gente está completamente perdido. Se você não sabe qual caminho você quiser seguir, por exemplo, dentro da pesquisa, qualquer laboratório que você entrar vai servir, porque o caminho que vai te levar vai servir. Qualquer matéria, qualquer disciplina que você pegar vai servir. Quando você tiver que fazer alguma coisa em particular, qualquer coisa que você seguir ali vai dar. Se você não tem o objetivo de chegar lá na frente, de fazer mestrado, doutorado também, se você não tem um objetivo ali no final, qualquer caminho que chegar serve. E é isso, quando você está perdido, fica muito difícil a gente se encontrar. Mas chega uma hora que a gente se encontra. Por exemplo, quando eu consegui entrar ali no laboratório de ecologia, a partir dali, eu já consegui traçar para mim um caminho. E eu já consegui ficar um pouco menos perdida, porque ali eu já tinha um caminho a qual seguir. Aí eu já comecei a entender, porque eu não sabia o que era um mestrado até entrar na faculdade. Eu nunca tinha ouvido falar de mestrado na minha vida. Eu não, muito menos um doutorado, não tinha noção. Menor. Eu não sei vocês, quando vocês entraram na faculdade, se vocês tinham noção de algumas coisas dessa. Eu não sabia que para se tornar um pesquisador tinha que fazer mestrado e doutorado. Eu descobri lá na faculdade, e aí, tanto no laboratório de iniciação científica, foi muito bom para eu encontrar o meu caminho, para aí eu já não, qualquer caminho já não servia mais, eu já sabia qual caminho eu queria seguir. Então foi muito bom, porque já no primeiro, segundo período de faculdade, eu já consegui encontrar meu caminho, eu já consegui ficar um pouco menos perdida. Então, um conselho que eu dou para vocês que estão nessa jornada encontrem um caminho de você, comecem a pesquisa logo no início, quanto antes vocês conseguirem fazer a iniciação científica, comecem, porque aí vocês vão conseguir traçar melhor o caminho de vocês. Porque imagina se eu tivesse deixado para entrar, começar a iniciação científica já no final da graduação. Eu ia estar perdida até o final da graduação. Então, isso foi muito importante para mim
e eu espero que também seja importante para vocês. Então, entrem já tentem uma iniciação científica direto lá no início da graduação. Se você vê que aquele caminho não é para você, troca de laboratório, dá tempo. Se você vê que a sua personalidade não bate com a do orientador, também já troca, porque orientadores são pessoas e tem vezes que bate e não bate, né? Às vezes a forma do orientador trabalhar não é a forma como você gosta de trabalhar. Então, dá tempo de você procurar um orientador que trabalhe de uma forma de acordo com o que você de acordo com o que você acredita. Então, é importante, porque dá tempo de você testar e quanto antes você começar, quanto antes você vai encontrar o seu caminho. Então, não deixe por final, não deixe para pensar em iniciação científica só na hora de fazer a monografia, comece antes. Se a sua intenção é se tornar um pesquisador, comece já lá no início da graduação, não deixe ir para o final. Para mim foi muito importante, eu me desenvolvi bastante, eu aprendi uma porção de coisas, eu dei sorte que logo de cara eu encontrei um orientador que tinha uma personalidade que batia com a minha, eu era bem quietinha assim, mas ele era muito gente boa, é meu amigo até hoje. Então eu dei essa sorte. Os meus orientadores em geral, eu não tive problemas. Então, assim, busquem já no início da sua carreira, da sua jornada. Não deixe para fazer escolhas só no final. E ao longo assim, da nossa jornada acadêmica, a gente vai fazer escolhas o tempo inteiro. E para a gente conseguir fazer essas escolhas, a gente tem que saber para onde a gente está indo. Porque se a gente não souber para onde está indo, a gente não vai conseguir fazer escolhas. Ou a gente não vai fazer escolhas assertivas, porque aí pode ser que a gente faça uma escolha que não vá e no final você não chega onde você queria. Então, entre faça uma iniciação científica logo no início ai, fugiu a palavra, da sua graduação, faça logo no início da sua graduação, e se não der certo no primeiro laboratório, você tenta um segundo, um terceiro, mas não deixe para o final. E aí você vai encontrar o seu caminho e você vai ficar menos perdido. E aí você chega ali, está perdido, não sabe o que fazer, não chegue no final da sua graduação perdido. Aí pode ser que você entre no mestrado perdido, entre no doutorado perdido, e no final você vai sair do doutorado ainda perdido. Não faça isso. Tenta encontrar um caminho e traçar um caminho desde o início, para você não ficar perdido. E aí, pensando isso, a Alice chegou lá, né, pensando aqui na trajetória, entrou naquele buraco que o coelho entrou, descobriu um mundo novo, que é o mundo do País das Maravilhas, começou a observar tudo que estava em volta dela, porque era muito curiosa, e conseguiu ter contato com vários personagens. O primeiro personagem que ela entrou em contato foi o coelho, que estava ali sempre perdido, e para nós aqui, ele representa essa busca pelo conhecimento, mas também a passagem inevitável do tempo. Quando a gente entra lá na graduação, mestrado, doutorado, todo esse caminho que a gente tem que fazer. Opa, meu celular caiu aqui. Todo esse caminho que a gente tem que fazer, a gente tem uma coisa que vai passar de qualquer jeito. Que você querendo ou não, é o tempo. Então, se planejem. O tempo é muito importante. A gente tem um tempo limitado. A gente tem lá 4, 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. E o tempo é longo, né? São 10 anos para você se tornar 10 ou mais anos para você se tornar um pesquisador. Mas esses 10 anos vão passar de qualquer jeito. Você estudando ou não. Se eu não tivesse entrado na graduação lá em 2008, esses 10 anos eu teria passado do mesmo jeito. Hoje eu estaria com 33 anos do mesmo jeito, só que sem ter seguido essa jornada. Então, o tempo vai passar de qualquer forma, você fazendo ou você não fazendo. Então, não fique adiando as coisas, faça o que tem que fazer, siga o caminho e simplesmente faça. Não fique pensando e não fique procrastinando. Faça o que você tem que fazer. Outro personagem que aparece é a lagarta. E essa lagarta, ela significa a nossa transformação que a gente tem ao longo da vida e ao longo dessa jornada acadêmica. Ela
também significa essa capacidade de aceitar mudanças e aceitar as nossas mudanças. Quando a gente entra nessa jornada, Alice, quando também entrou na jornada dela, ela acabou mudando muito, porque ela aprendeu muita coisa, conheceu muita coisa, e no final ela saiu outra pessoa. E é a mesma coisa quando a gente entra na academia, na graduação, pós, e tudo que a gente faz para se tornar um pesquisador, a gente entra uma pessoa e sai uma pessoa completamente diferente. E é claro que tem todo um amadurecimento natural ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo mesmo. Você amadurece tanto como pessoa quanto como pesquisador. No início a gente está mais perdido e no final a gente se encontra um pouco mais. A algum nível a gente sempre está perdido, né? Mas a gente vai se encontrando. Então, dentro da história, a lagarta aqui, ela representa essa capacidade da gente aceitar as mudanças e as transformações que a gente tem ao longo da vida. E outro personagem, assim, muito famoso é o Chapeleiro Maluco. E ele representa a quebra de paradigmas. Na nossa vida, a gente está quebrando paradigmas o tempo inteiro. Quando a gente entra na academia, a gente tem esse embate até muitas vezes com pesquisadores mais antigos que estão lá dentro. Quando a gente também faz um trabalho e ele quebra uma barreira, então você traz ali uma nova informação. Quando a gente está fazendo ciência, a gente está o tempo inteiro quebrando paradigmas. A gente está trazendo sempre novas informações. E na história ali da Alice, o chapeleiro é bem isso, ele quebra muito a ideia ali da realidade, como as coisas funcionam. É tudo muito diferente, muito doido, né? Quem já viu o filme ou leu o livro, percebe que as coisas são bem fora. Acho que eu não consigo nem achar uma palavra, é meio doido mesmo. E acho que no mundo acadêmico, na nossa trajetória, a gente tem essa quebra de paradigmas o tempo inteiro. Quando você está desenvolvendo seu trabalho e você está numa pesquisa e que você traz ali uma nova informação, você também quebra paradigmas. E pesquisadores novos quebram paradigmas que foram feitos por pesquisadores mais antigos. E assim a ciência vai se desenvolvendo. Porque, né, nada é 100% verdade, a gente sempre está trazendo coisas novas e novas verdades. E a gente também tem uma personagem muito assim famosa, que é a Rainha de Copas. Ela representa ali na história a tirania e o abuso de poder, porque ela sempre está dando ordens. Tem a famosa frase, cortem as cabeças, que ela fala o tempo inteiro, né? Sempre que alguém desagrada ela quer, ela abusa do poder que ela tem. E ela representa essa forma rígida mesmo de poder. E é uma coisa que na academia, muitas vezes a gente pode encontrar ou de alguma forma, ou um grau, abuso de poder. A gente está numa sociedade e a academia ela é uma representatividade da sociedade. Então, tudo que a gente encontra na sociedade, a gente também vai encontrar na academia. Então, tem ainda que a gente lide com algumas formas de abuso de poder. E também porque é uma relação de poder, tá? O aluno, o professor e reitores, e aí a gente tem uma hierarquia de poder. E pode ser, sim, que a gente encontre, de alguma forma, a gente encontre e tenha que passar por essas barreiras. E que a gente não tem que aceitar. A gente tem que mostrar que a academia é uma instituição democrática. Bom, e aí a Alice começou lá, entrou naquele buraco e conheceu um mundo novo. Nós, pesquisadores, entramos na academia e também conhecemos um mundo novo e por isso a gente passa por uma transformação e a nossa vida passa a ser completamente diferente. A gente passa a ver um mundo completamente diferente. No final da história aqui da Alice, ela acorda e percebe que tudo era um sonho e que estava ali dentro da imaginação da criança. Mas mesmo ali estando dentro de um sonho, ela se transformou em uma outra pessoa e ela passou a ter mais voz, a forma com que ela controlava as situações e passou por um amadurecimento.
E a gente também, quando a gente chega lá no final da nossa trajetória, é esperado que a gente tenha passado por esse amadurecimento, que a gente se torne pesquisadores cada vez melhores, mais maduros, a forma com que a gente enxerga a ciência de forma mais madura. A gente entra sem saber de nada e no final a gente sai de uma totalmente transformado. E por isso que eu queria fazer esse paralelo com a Alice, porque eu vejo a ciência ali como se fosse o mundo das maravilhas, que a gente tem um mundo de informações e que abre a nossa cabeça para um mundo novo. Eu não sei se tem algum comentário. Oh, meu Deus, é a segunda vez que meu celular cai aqui, gente. Quase que vai pro chão. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Peraí. Eu tô fazendo 2 transmissões e quase meu celular vai pro chão. Bom. Cismando Júnior, falta só eu pegar agora o meu TCC, o tema do meu TCC. Então, acho que para a gente entender como escolher esse tema, também é um momento que a gente fica um pouco perdido, né? Porque ali são muitos direcionamentos. Então, a primeira coisa que você tem que pensar para escolher o tema é pensar para onde você quer ir, qual é o caminho que você quer ir. Então, acho que e como que você quer seguir na pesquisa, né? Fica mais fácil você escolher se você souber qual caminho você quer seguir. Deixa eu ver aqui, gente. Felipe Lopes, fala galerinha. Bom? Bom demais, Felipe. Tudo tranquilo por aqui, assistindo no Instagram e no YouTube, assistindo um vídeo aula também. Ah, bom demais. Bom que você dá engajamento pra gente nos dois. Sempre acompanha a gente aqui, ó. Toda terça, quarta e quinta a gente está dando aula aqui no YouTube, a gente está abordando diferentes temas. Então, eu espero você assistindo aqui. Essa live vai ficar um pouco, essa aula vai ficar alguns dias gravado aqui, então dá tempo também de outras pessoas assistir. Então, se você achou que o tema é um tema legal, pode várias outras pessoas se interessarem, chama eles para assistir o vídeo aqui que vai ficar gravado no YouTube. Acho que era isso, gente. Não sei se vocês concordam comigo, pode discordar também, que a gente está aqui para concordar e discordar e debater. Era esse paralelo com essa história que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Quem está aqui no Instagram também, vou dar tchau aqui pro pessoal do Instagram. E amanhã é a aula da Thaís. Então eu espero vocês no mesmo horário para assistir a aula dela. Tchau, pessoal. Tchau.